Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Estamos aqui ao vivo no Trabalhismo Empresarial e hoje eu vim trazer essa informação que é realmente uma verdadeira bomba, uma bomba na reforma trabalhista. Isso mesmo. O STF arrebentou com a reforma trabalhista. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live. Então fiquem atentos que já vamos começar falando. Gente, agora no dia 20 de outubro de 2021, na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5766, ela tratava de dispositivos da reforma trabalhista que falava dos honorários de sucumbência para quem estava sob o palio da justiça gratuita. O que isso quer dizer? Olha, a pessoa entrava com uma ação trabalhista e ela pedia justiça gratuita, o juiz dava essa justiça gratuita para ela. Mas se ela pedisse, por exemplo, horas extras e insalubridade, se ela ganhasse as horas extras, tudo bem. Mas se ela perdesse nessa ação que ela entrou a insalubridade, o juiz condenava a parte que entrou com a ação a pagar honorários de sucumbência sobre o valor do pedido da insalubridade. Isso é o que estava na decisão. Isso é o que estava na reforma trabalhista, na verdade. O que o julgamento do STF decidiu? Em cima de quais normas? A primeira é sobre o artigo 790-B caput e seu parágrafo 4º. Nele constava o seguinte: artigo 790-B, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente da pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Essa parte aí, ainda que beneficiária da justiça gratuita, o STF mandou tirar, julgou inconstitucional. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Gente, era o seguinte, tinha perícia no processo. E o empregado que entrou com a ação, ele perdia essa perícia, ele era condenado a pagar esses honorários periciais, ainda que ele tivesse sobre a justiça gratuita. O STF falou assim, não, isso é inconstitucional. Na reforma trabalhista ainda falava, não, se ele não tiver dinheiro nesse processo, mas se ele tiver outro processo, ou se nesse mesmo processo ele tiver algum crédito para receber, algum valor para receber, ia lá e descontava. STF declarou inconstitucional. Não pode mais fazer esse desconto em honorários de perícia. Teve alteração, teve decisão também, gente. Artigo 791-A, parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do beneficiário. O que isso quer dizer, gente? Antes, com a reforma trabalhista, a pessoa entrou com ação e perdeu, ela tinha que pagar honorário de sucumbência sobre aquilo que ela perdeu. E se ela ganhou alguma parte do processo, o juiz podia reter aquele valor que ela ganhou para pagar os honorários de sucumbência para o advogado do empregador. E isso foi declarado inconstitucional. Não pode mais ter essa cobrança de honorário de sucumbência para quem está sob o benefício da justiça gratuita. A única coisa que eles mantiveram
foi mantido o pagamento de custas pelo não comparecimento injustificado na audiência inicial. O que prevê a CLT? Olha, o empregado entrou com a ação, é marcada a primeira audiência, aí o empregador vai lá e o empregado não comenta, não fala nada, não aparece e nem justifica em 15 dias por que ele não pôde comparecer nessa audiência. O que acontece? Ele vai ter que pagar os custos do processo, tá? Isso aí, normalmente, esses custos é de 1% do valor da causa, ele vai ter que pagar se ele quiser entrar com a ação de novo. Senão, ele não entra, tá? E ele não vai ser cobrado sobre esse valor, tá bom, gente? E o que acontece? Qual que é a grande questão que envolve esse julgamento da ADI 5766? Gente, 90% ou mais das ações trabalhistas no Brasil estão com reclamantes. Reclamantes, lê-se empregados que entram com a ação sob o palio da justiça gratuita. E agora todos ficarão isentos. Não terão que pagar nem custas de processo, a não ser que não justifique o comparecimento na audiência, e nem honorários de sucumbência e nem honorários periciais. É uma verdadeira bomba que arrebentou com a reforma trabalhista. Por quê? Gente, quando iniciou a reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, quando ela começou a vigência, houve uma queda considerável das demandas trabalhistas, dos processos trabalhistas. Eu atuo nessa área e eu falo, realmente houve uma esvaziada na Justiça do Trabalho. A gente percebia uma certa euforia de empregadores e uma grande euforia até mesmo do judiciário. A gente via matérias falando, houve queda, agora os processos eles ficaram com menos trabalho, menos ações para julgar. E isso foi comemorado por eles. Mas a tendência, gente, é voltar ao que era antes. Por quê? Muitas pessoas deixavam de entrar com a ação com esse receio. Com receio de ter que pagar honorários de sucumbência. E como a maioria é beneficiária da justiça gratuita, a maioria da população brasileira ganha menos de R$2.000, e, infelizmente, isso é uma verdade, a maioria se enquadra na questão da justiça gratuita. E outra coisa, o que acontecia com a reforma trabalhista? Antes da reforma, isso é uma verdade, isso é fato, os empregados entravam com a ação pedindo que tinha direito e pedindo que não tinha direito, porque não tinha consequência nenhuma. Se perdesse, não acontecia absolutamente nada. Agora, pode pedir, logicamente, o que tem direito e vão voltar aqueles pedidos que não têm direito. Vão ser inventadas horas extras, vão ser inventados pedidos de salários por fora, não precisa, se te perder, não tem problema nenhum, se não provar, não tem problema nenhum, não vai ter consequência nenhuma para quem tem justiça gratuita. Para os empregados, essa decisão foi comemorada, bastante comemorada, porque agora eles podem entrar com as ações que eles queriam entrar sem ter problema nenhum. Porém, para os empregadores, o prejuízo foi enorme. A reforma trabalhista, sob esse aspecto, ela foi grave para os empregadores. Por quê? Antes da reforma trabalhista, nem empregado e nem empregador era condenado a pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Ninguém tinha que pagar, pagava só custas. Mas agora, o que acontece? O empregador vai ter que pagar, porque dificilmente empresa CNPJ consegue justiça gratuita, a não ser que ela comprove de forma, assim, inquestionável a situação
econômica dela terrível. Ela não consegue. Então, as empresas vão ter que pagar praticamente sempre esses honorários de sucumbência e os empregados, em sua maioria, como eu disse, 90% ou mais, não pagarão esses honorários de sucumbência. Resultado disso, empregados não pagarão, empresas agora vão ter um acréscimo de 5% a 10% no valor das condenações, sem falar que ainda vão sofrer com pedidos sem direito, com pedidos que assustam, ações trabalhistas absurdas que sempre existiram. A pessoa trabalhava lá 2, 3 meses e pedia 30, 40, 50 mil reais. Chegava lá, fazia um acordo de 1.000, 2.000, 3.000. Não tinha direito, mas pedia só para assustar a empresa. Isso causava um verdadeiro pânico, um verdadeiro terror para as empresas. Nesse aspecto, para os empregadores, essa decisão do STF foi uma verdadeira bomba para as empresas. Gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, que é importante que as empresas saibam que agora o bicho vai pegar na Justiça do Trabalho. Vão aumentar e muito as ações trabalhistas. Podem esperar. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.